Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, Isaías capítulo 40, Isaías 40. Enquanto você abre aí, eu quero contar para você uma experiência que na verdade eu tive há um tempo atrás. Como um bom mineiro da roça, eu andei pela primeira vez, ou voei de avião, gente. E como que foi essa primeira vez? Sempre a primeira vez é muito difícil, né? E eu lembro que, rapaz, para aquele trem sair do chão, parecia que o bofe aqui, tudo aqui ia misturar de tanta ansiedade. Avião prumou, saiu do chão. Beleza, tá voando, gente, tá indo tudo certo. Eu não sei, eu estava tão ansioso que durante o voo, cochilei, dormi, gente. Aí de repente, contar isso para vocês. De repente eu acordo no meio de uma turbulência, no meio de uma tempestade, raio, trovão, aquela coisa toda, o avião balançando. E aí tinha um senhor, eu não sei o que esse senhor arrumou, só sei que ele foi no banheiro bem na hora da tempestade, bem na hora da turbulência. E aí eu acordei assustado, e a aeromoça só dizendo assim: Senhor, volta para o seu lugar. Senhor, volta para o seu lugar. Eu falei, esse trem está caindo, a primeira vez que eu estou voando, ele vai cair. Eu me dei um susto, falei, vai cair, já era. E aí, gente, atrás da poltrona, eles escrevem assim, ó: em caso de cair no mar, a poltrona serve como um bote, flutua. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu não tenho chave de fenda, não tenho alicate, não tem nada. Como que eu vou tirar essa cadeira, essa poltrona? Enfim, o resultado é que quando eu acordei, passou o susto, que eu falei assim, deixa eu me sintonizar, que eu pensei que estava caindo mesmo. Aí deu aquela aliviada, aí terminou a turbulência. Foi alguns instantes, parecia que era o fim do mundo. Aí passou a turbulência. Agora depois vai ter sentido o que eu estou te falando aqui. Isaías 40, versículo 12. Diz assim o texto: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romã e os outreiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis
para que eu lhe seja igual, diz o Santo de Israel. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e em poder, nenhuma só vez, ou uma só vem faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Paizinho Santo, em Tua presença, Senhor, numa noite profética, numa noite que temos a oportunidade de sermos renovados, de sermos colocados de pé. Meu Deus, eu tenho certeza que essa noite o Senhor preparou para nós, para os Teus filhos, para ministrar sobre nós força, vigor, ousadia, unção, autoridade. Eu creio, Deus, que essa noite é uma noite, Pai, onde a vitória do Senhor é certa. Nós cremos, Deus, em um Senhor que está sobre todas as coisas, que controla todas elas, e sobre Ti nós lançamos o nosso futuro, sobre Ti nós lançamos nossa expectativa de vida. Meu Deus, que através da Tua palavra o Senhor venha bradar em nosso espírito, Senhor, e nos levar para o próximo nível, Pai. Nos levar para um nível de entendimento, para um nível, Pai, de movimento, para um nível, ó Deus, de unção do Senhor, de vencer, ó Pai, as tempestades, de vencer os obstáculos em Tua presença. Nós oramos, Deus, gratos ao Senhor pelo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor irá fazer, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? O livro de Isaías, irmãos, alguns estudiosos dizem que é como uma mini Bíblia. Por quê, pastor? Se você perceber, os mesmos 66 livros que tem na Bíblia, no livro de Isaías nós temos 66 capítulos. E como a Bíblia é dividida em primeiro ou Velho Testamento e Novo Testamento, Isaías também tem essa divisão. Isaías é dividido em duas partes. A primeira parte trata como se fosse o Antigo Testamento, falando das coisas da lei. Mas a segunda parte, Isaías já traz de uma maneira bem explícita quem é Deus, o poder de Deus, a glória e a majestade de Deus, e apresenta esse Deus todo-poderoso para a nação. O capítulo 40, a partir do capítulo 40, Isaías vai fazendo essa narrativa, apresentando esse Deus todo-poderoso para trazer a manifestação do Messias, daquele que viria resgatar o povo de Israel, mas não somente o povo de Israel, mas para todo aquele que nele crê, Jesus Cristo. Isaías se debruça nos seguintes capítulos a narrar quem é Jesus, a dizer como Jesus viria. E os versos que nós escolhemos aqui traz à tona a revelação de quem Deus é. Eu quero começar nessa noite dizendo quem Deus é sobre a sua vida. Talvez você não faz ideia, não tem compreensão de quem é Deus. O texto que nós acabamos de ler diz: quem pode?
Quem pode dar a ele o entendimento? Quem pode medir, mencionar o poder, a grandeza de Deus? Não tem ninguém, querido. Esse é o Deus a quem você serve. Um Deus que não está preso à sua imaginação. Um Deus que não está preso à sua limitação de fé. Talvez a sua fé é como um grão de mostarda, mas Deus não está preso ao tamanho da sua fé, amém? Eu posso ouvir um amém? Deus não está preso a nossas limitações. Ele é sobremodo maior do que todas elas. Agora, queridos, eu quero falar para você um pouquinho sobre tempestades. Eu comecei contando essa experiência para você, porque tempestades é a maneira didática que Deus encontrou para trabalhar em nosso caráter. A Bíblia diz que através das tempestades, através das tribulações, o nosso caráter é forjado. A Bíblia vai dizer para nós nos alegrarmos em nossas tribulações, porque elas produzem em nós um caráter afinado, elas produzem em nós uma vida sofisticada no cristianismo. E eu quero conversar com você aqui um pouco sobre algumas tempestades que a Bíblia narra. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela estava vivendo um tempo maravilhoso nos seus primeiros anos. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e toda a igreja foi cheia do poder de Deus. Toda a igreja foi avivada. As pessoas falavam em outras línguas, as pessoas tinham poder e autoridade. Estava acontecendo um mover sobrenatural em Jerusalém. Fato é que as pessoas não queriam mudar mais de Jerusalém. As palavras de Jesus para a igreja, para os discípulos, tinham sido: ei, vocês vão fazer discípulos, vocês vão começar em Jerusalém, depois vocês vão para Samaria, para a Judéia, para a Galileia e até os confins da terra. Vocês vão começar aqui, mas vocês vão caminhar até os quatro cantos da terra, levando esta mensagem. Só que, irmãos, quando a igreja percebeu que havia ali o poder de Deus, havia ali curas, milagres, a presença do Espírito Santo era palpável no meio daquela comunidade, os irmãos não quiseram ir. Os irmãos gostaram de ficar ali, se acomodaram. E sabe uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que é muito fácil eu e você nos acomodar em nossa última vitória. É muito fácil nós nos acomodarmos em nossa zona de conforto. Se Deus operou um milagre, Deus fez maravilhas, a gente se sente confortável, a gente não quer sair daquele ambiente, a gente não quer sair daquele contexto, não queremos mudar de fase, porque está bom aqui, está confortável. Só que o Evangelho, irmão, entenda isso: o Evangelho não é sobre um monumento, um museu que está lá no passado e todo mundo fica admirando. Não, o Evangelho é sobre o movimento. Eu e você precisamos estar em movimento. Repita assim comigo: eu preciso estar em movimento. Queridos, o que significa isso? Significa que a minha fé não pode ser estática, a minha vida cristã não pode ser paralisada, eu tenho que estar em constante movimento. Só que esses irmãos gostaram de ficar em Jerusalém. Eles tentavam até sair, mas não saíam. Por quê? Porque Jerusalém era confortável. Mas de repente vem uma tempestade. Diz a Bíblia que um jovem chamado Saulo se levanta com muita raiva dos cristãos e começa a se opor a eles, e começa uma perseguição. O livro de Atos dos Apóstolos vai narrar a primeira morte, o primeiro mártir, Estevão, é terrivelmente assassinado, apedrejado. E aquele momento a igreja entende que não pode ficar mais em Jerusalém, e as pessoas então começam a fugir para outras cidades. As pessoas então são dispersas, porque agora Jerusalém, que representava a zona de conforto, Jerusalém que representava um lugar agradável, agora Jerusalém está sobre a perseguição, e agora eles têm que fugir.
Deus usa tempestades de maneira didática em nossa vida para nos ensinar que a nossa caminhada com Cristo não é apenas da nossa última vitória. Pastor, eu era um viciado e agora eu não sou mais, glória a Deus, já melhorei demais, a vida agora está excelente. Agora, pastor, eu posso voltar, final de semana, eu posso voltar para a minha vidinha, eu não preciso ser aquele cara mais cheio de fé, eu não preciso ficar o tempo inteiro na igreja, dá para eu tirar um descansozinho, feriadinho prolongado, dá sim para eu vazar, voltar só na segunda-feira, eu não preciso ir tanto na igreja, até porque eu já fui liberto. Até porque, pastor, o meu casamento que estava arruinado, agora, a minha esposa já está até conversando comigo, eu não preciso tanto para ficar buscando a Deus mais não. A gente facilmente se acostuma com os nossos últimos sucessos, com a nossa última vitória. Esse povo tinha acostumado, mas de repente veio uma perseguição sobre eles, querido. E essa perseguição era necessária para que aquelas pessoas acordassem, para que aquelas pessoas entendessem o seu verdadeiro chamado em Deus, para que aquelas pessoas entendessem que não foi para ficar apenas em Jerusalém, mas havia uma mensagem para ser levada, havia um ministério para ser propagado, e quando a perseguição, quando a tempestade chega, eles saem afugentados. E sabe, queridos, eu gosto de Atos capítulo 17, porque aí esse povo, eles vão para outras cidades, eles vão para outras regiões, e Atos 17 tem uma explicação de um morador de uma determinada cidade, que fica sabendo que os discípulos de Jesus estão indo para aquela cidade. E sabe qual é a fala daquele moço? Ele fala assim: está vindo aquele povo, aquela seita, olha para você ver, está vindo aquela seita, a seita do caminho, era assim que os discípulos eram conhecidos, a seita do caminho, eles estão vindo, e sabe o que eles falaram? E eles estão transtornando a terra. E eles estão transtornando a terra. Pastor, não estou entendendo nada que você está falando. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ei, você não foi chamado apenas para ganhar dinheiro, você não foi chamado apenas para ter uma casa boa, você não foi chamado apenas para ter uma vida confortável, você foi chamado para levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Você foi chamado porque há um desejo de Deus de te usar na vida do teu próximo. Você foi chamado porque é uma mensagem que você carrega, que vai transformar pessoas que estão ao seu entorno. As pessoas estavam paralisadas, estava tudo bem, mas Deus está dizendo: não está tudo bem. Pode estar bem para você, mas ainda existem outros que precisam ouvir dessa mensagem. Deixa eu te falar uma coisa, querido, ainda existem outros que precisam ouvir dessa mensagem. Resgatou seu casamento? Tem outros com casamentos destruídos que estão precisando da sua mensagem. Resgatou a sua vida, agora você não tem mais vícios, tem outros precisando ouvir. Pastor, não tinha problema nenhum, glória a Deus. Então você é uma flecha nas mãos do guerreiro. Seja despertado por Deus no nome do Senhor Jesus. Cumpra o seu propósito em Deus no nome de Jesus. Queridos, a tempestade, ela tem esse poder de te tirar da sua zona de conforto. O que mais que a tempestade faz, pastor? A tempestade também é um indicativo de que você está no caminho certo. Jesus e os discípulos saíam de um lado do mar da Galileia e estavam indo para o outro lado, para a terra de Gadara, Genezaré. E diz a Bíblia que no meio da noite, eles atravessando aquele lago, de repente vem uma tempestade. Aquela tempestade se opõe a eles, irmãos. Uma grande tempestade, ao ponto que os discípulos acharam que aquele barco ia naufragar. Tamanha era a tempestade. Só que, queridos, do outro lado, quem estava lá do outro lado? O famoso endemoniado gadareno. Ele estava lá do outro lado e era necessário que Jesus fosse lá para que ele fosse liberto. Só que no meio do caminho aparece uma tempestade. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você estiver na direção certa,
toda vez que você estiver na direção do propósito de Deus, pode ter certeza que o inimigo vai dar um jeito de levantar uma tempestade sobre a sua vida. Pastor, como assim? Era vento? Como assim eram ondas fortes? É isso mesmo, ondas, ventos causados por espíritos malignos. Como assim, pastor? Deixa eu te falar. Jesus lá no texto vai dizer o seguinte, que quando ele acorda e ele se levanta, ele repreende o vento, ele repreende as ondas. Deixa eu te falar uma coisa, vento, onda, a gente não repreende, a gente manda se acalmar. Mas Jesus repreendeu, sabe por quê? Porque por detrás daquela onda, de trás daquele vento, não era apenas um efeito da natureza, mas era Satanás querendo barrar a obra de Deus na vida daquele gadareno. Deixa eu te falar uma coisa, ei, tem muita tempestade se levantando na sua vida, que não é mera coincidência. Tem muita tempestade se levantando na sua vida, não é algo apenas da natureza, entenda isso. Ei, Satanás está com sede de destruir, Satanás está com sede em destruir o propósito de Deus sobre a sua vida. É por isso que às vezes você não entende que onda é essa, nasceu do nada, e o diabo está lá paralisando você, dizendo assim, daqui você não passa, daqui você não passa. E por quê, pastor? Porque do outro lado tem um gadareno que precisa da mensagem que você carrega. Vamos escutar um amém aí? Do outro lado tem alguém precisando da sua oração, do outro lado tem alguém precisando do seu clamor. Os discípulos não entendiam, ninguém estava entendendo, mas Jesus sabia, e é por isso que Jesus repreende aquele espírito. E aí, irmãos, não para por aqui. Diz a Bíblia que quando chega do outro lado, não era apenas um demônio, mas era uma legião que se opunha à obra de Deus. Às vezes você acha que é um demônio só, mas pode ser uma legião. E é interessante o tanto que Satanás, ele age por território, irmãos. Eu preciso falar um pouco para você entender as batalhas que você passa. Segunda-feira está aí, amanhã está aí, talvez você vai enfrentar batalhas que você não faz ideia. Mas entenda, Satanás, ele determina territórios, ele é um ser territorial. Quando Jesus chega para expulsar aqui esses demônios, sabe o que eles falam para Jesus? Senhor, não nos tire desse território, não nos tire desse território, pode até nos expulsar, mas não tira a gente daqui. Por quê? Porque Satanás é territorial. Existem legiões que estão sobre principados, que estão sobre lugares. É bem provável que o espírito maligno que você enfrenta lá no Ouro Verde é diferente do espírito maligno que age lá no Santa Cruz. E por que eu estou falando isso com você? Para que você tenha um entendimento de que às vezes existem demônios e demônios. Demônio que está agindo para destruir seu casamento, a sua família, é diferente do que traz a enfermidade. E você precisa entender isso, por quê? Porque essa é a realidade espiritual. O cristão precisa entender que essa batalha está diante dele o tempo todo. Só que às vezes, irmãos, sabe o que a gente faz? A gente não percebe. Nós não temos a sensibilidade espiritual. E a gente vê tudo como algo meramente natural. E Satanás gosta de passar despercebido. Ele gosta de olhar para você e dizer assim, estou enganando ele direitinho. Só que quando chega lá, Jesus os expulsa, Jesus os repreende, e a vida daquele moço é liberta. Eu quero te dizer aqui nessa noite, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida, que no nome do Senhor Jesus, você é um agente de Deus nessa terra, e Satanás não vai conseguir ficar fazendo a obra dele nessa terra. Diz a palavra de Deus que ele, Jesus Cristo, veio para desfazer as obras de Satanás. Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Discípulos de Jesus agem no poder dele. Discípulos de Jesus agem na autoridade do nome dele. Agora a coisa mais linda desse texto, queridos, e você precisa entender isso. O texto fala que havia uma tempestade, trovões, relâmpagos, chuvas. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo.
A chuva não acordou Jesus, o vento não acordou Jesus, os relâmpagos não acordaram Jesus, mas quando Pedro, temeroso, chega e diz: Senhor, não te importa conosco que perecemos? Diz a Bíblia que na mesma hora Jesus acordou. Eu não sei se você está entendendo. Uma tempestade não acorda Jesus, um vento não acorda Jesus, raios e trovões não acordam Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa: um sussurro do discípulo é necessário para que os olhos dele se voltem para a terra. Pastor, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo clamar, não está conseguindo sair palavras da minha boca. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra dele diz que não vai cair uma lágrima do rosto não cai sem que ele perceba. O Deus que está nos céus, o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo que está olhando para a simplicidade, para a intimidade da sua vida. Pastor, eu não estou conseguindo lidar com essa tempestade. Creia, querido, Deus está no barco com você. Pastor, eu não estou conseguindo lidar, o barco está naufragando. Ei, creia, clame o nome dele. Alguém vai dizer: pastor, Pedro estava com medo. Pedro era um homem de pequena fé, foi isso que Jesus disse para ele. Só que Pedro tinha Jesus no barco. Entendeu isso, querido? Pedro tinha Jesus no barco. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você não está valendo nada, talvez você não está com nada, mas deixa eu te ensinar algo. Faça como Davi um dia fez. Ele falou assim: Deus, não me retires da tua presença, e não lance fora o teu Espírito Santo de mim. Não me retire da sua presença. Querido, talvez você não esteja valendo nada, mas por favor, permaneça na presença dele. Talvez a tua vida está um lamaçal de pecado, talvez você está se afogando nos seus próprios erros, mas deixa eu te falar, mesmo assim, permaneça na casa de Deus, permaneça no barco de Deus. Pastor, mas eu estou com vergonha. Pastor, eu não estou querendo aparecer, as pessoas vão me julgar. Deixa eu te falar uma coisa: permaneça no barco de Deus, porque no barco de Deus pode até acontecer tempestade, pode até acontecer dificuldade, mas Ele está no barco. O grande erro nosso, irmãos, é achar que Deus vai estar fora do barco. O nosso grande erro é achar que Deus, Ele vai pular fora do barco, mas Deus não vai, Ele está conosco. Aquele moço, ele percebe que, clamando Jesus acorda e traz bonança naquele ambiente. Ei, deixa eu te falar uma coisa: ao ouvir a sua voz, ao ouvir o seu clamor, sabe o que Jesus vai fazer? Vai trazer bonança sobre a sua vida. Jesus, ouvindo o seu clamor, Ele vai trazer misericórdia e graça sobre a sua vida. Por isso que é importante falar, irmão. Por isso que é importante, sabe, você verbalizar. Por isso que é importante você dar nome à sua tempestade diante de Deus. Não cale-se. Ah, pastor, mas eu não sei orar, não tem problema. Abre a sua boca. Abre a sua boca e fale com Ele, e no momento oportuno Ele virá sobre a sua vida. Ele virá sobre a sua realidade, trazendo uma estrutura totalmente nova. Tempestades é o momento que Deus tem para trabalhar. O texto de Isaías 40 diz o seguinte: que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias. Cara, isso aqui é algo muito interessante, querido. Isso aqui é algo muito interessante. O processo da águia em meio a uma tempestade. Eu não sei se você entende, mas uma águia, quando vem uma tempestade, ela não voa abaixo da tempestade. E também a águia não voa no meio da tempestade. Sempre uma águia voará acima da tempestade. E eu aprendo um princípio desse com a águia. Deixa eu te falar uma coisa: pare de tentar resolver os conflitos que você está no meio deles.
Deixa eu ser mais claro. Você está nesse conflito, nessa briga, nessa confusão. Para você conseguir resolver de fato, você precisa ir para um próximo nível. Você não vai conseguir resolver esse conflito aí embrenhado nele. O nosso grande erro, irmãos, é que nós tentamos resolver lá dentro da confusão. O trem está tudo bagunçado e nós estamos lá dentro bagunçando mais ainda. Você já olhou para a vida de alguém e a pessoa está dizendo assim: rapaz, a minha casa está uma crise violenta. E aí você olha a situação, você fala assim: mas não é tanto assim não. Porque você de fora consegue ter uma avaliação melhor. Deixa eu te falar uma coisa: não tente resolver ou sair resolvendo essa tempestade no meio dela. Você não vai conseguir. No máximo que você vai conseguir é sair de lá frustrado. Lembra do exército de Israel, irmão? Estava todo mundo lá reunido, e Golias, durante 40 dias, se apresentando para o exército, dizendo: pega um de vocês e vem lutar comigo. Ninguém ia. Por quê? Porque eles estavam envolvidos no problema. Eles não tinham noção do problema. Eles estavam tão engajados ali, que eles viam aquele gigante e jamais enfrentariam aquele gigante. Só que chega Davi, sem noção de guerra, sem noção, sem lógica de guerra. E o que ele faz? Ele vê oportunidades onde está todo mundo vendo dificuldade. Davi vê a oportunidade de crescer na vida onde está todo mundo vendo a morte. É assim que acontece com a sua vida. Você está vendo só morte, você está vendo só destruição, você só está vendo uma luz. Melhor, você não está vendo luz, você está vendo só uma parede lá, um murão na sua frente, e você não consegue fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque você não está com o coração igual de Davi. Você não está simples. Você não está fora da tempestade, você está embrenhado lá dentro. A águia, ela voa acima da tempestade. E o mais interessante da águia, querido, é que ela é um pássaro que voa só. E sabe por que ela voa só? Deixa eu te falar isso. Sabe por que a águia, ela voa só? Porque ela é o único pássaro que voa acima da tempestade. Deixa eu te falar algo nessa noite. Sabe por que Deus, Ele permite que você, em muitos momentos da sua vida, você esteja só? E talvez isso gere uma crise em você, porque você olha e diz assim: poxa, todo mundo me abandonou. Poxa, ninguém está me vendo aqui, eu nesse sofrimento. Ninguém está me vendo aqui nessa dificuldade. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que as pessoas se esqueceram de mim? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sabe por que você está só? Deixa eu te falar, não é maldade de Deus não, mas é Ele te protegendo dos demais. Deus está te protegendo. Como assim, pastor? É porque se os outros estivessem com você, eles jamais acreditariam que você pode voar acima de qualquer tempestade. Se os outros estivessem com você, deixa eu te falar uma coisa: para agradar eles, você ia anular a sua fé. Para agradar os outros, você ia dizer: eu desisto. Para agradar os outros, você ia paralisar a sua vida. É por isso que a águia anda só, querido, porque nenhum outro animal, nenhum outro pássaro acha que é capaz de voar acima da tempestade. Eu não sei se você está me entendendo nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus está com você. Deus está sobre a sua vida para te ensinar que você pode estar acima da tempestade. Pastor, mas eu estou só. Mas acima da tempestade o sol está brilhando. Acima da tempestade tem calmaria, tem paz, tem tranquilidade. Acima da tempestade Deus ainda reina. Acima da tempestade ainda tem vida. A águia voa só, porque ninguém entende, ninguém tem a visão da águia. Ela passa toda aquela turbulência e ela chega num estado onde o sol está brilhando naturalmente. Enquanto você está debaixo dessa tempestade, você não consegue perceber graça de Deus, você não consegue perceber misericórdia de Deus. Quando você está no meio dessa turbulência, igual eu estava lá no aviãozinho,
vai cair. Turbulência chegou, vai me matar. Sabe o que eu aprendi? Que no meio da turbulência não é lugar de você ficar. Acima da tempestade é o lugar onde os filhos e filhas de Deus devem estar. Porque lá é o ambiente onde Deus tem o controle. Lá é o ambiente onde Deus tem a misericórdia sobre a sua vida. Pastor, eu estou no meio de uma tempestade. Então deixa eu te falar algo nessa noite. Talvez você não está conseguindo sair dessa tempestade. Deixa eu te falar algo. Ei, toda tempestade, entenda isso, ela vai passar. Toda tempestade, ela vai passar. Eu achei que nós íamos cair, mas passou, irmãos. Pastor, não estou sabendo mais conviver com essa enfermidade. Ei, calma, ela vai passar. Pastor, não estou conseguindo conviver mais com essa crise financeira, o que eu faço? Ei, calma, ela vai passar. Espera mais um pouco, descansa mais um pouco. A sua estrutura permite que você ande mais um pouco. Se você olha para uma águia, as asas dela, a envergadura dela é tão grande quanto o corpo dela. É a estrutura que ela tem para atravessar a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Há dentro de você um espírito. E a palavra de Deus diz que esse espírito comunica-se com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus diz ao seu espírito de que você é filho, é filha amada de Deus. Talvez a sua estrutura física diz assim, não vai dar certo, mas eu estou te falando da sua estrutura espiritual. A sua envergadura espiritual é infinitamente maior do que você imagina, querido. Você está sofrendo por fora, você está abatido por fora, mas dentro de você há um espírito que se identifica com o Espírito de Deus. Há dentro de você um espírito que não entende essa linguagem dos sentimentos, mas entende a linguagem da convicção em Deus. E em Deus você é filho amado, você é filha amada. Sua estrutura espiritual é muito maior do que você imagina. Aleluia. É muito maior. Então descansa, confia nele. O texto diz que os que esperam no Senhor são renovados. Os que esperam no Senhor recebem força dele. E aí, eu quero te dizer algo. O verso 28 vai dizer o seguinte: que os jovens, eles se cansarão e se fatigarão. Se cansarão e se fatigarão. O jovem aqui, irmãos, que Isaías está falando, ele está falando sobre a vitalidade. Ele está falando sobre o auge da força de alguém. Qual é o auge da força de alguém, de qualquer ser humano? É na juventude. A juventude é o momento do auge da força. E aí é neste momento, Isaías está dizendo que nesse momento a força acaba. Nesse momento o vigor acaba. E por não ter vigor, muitos caem. É interessante isso, né? Como que pode? No auge da força, você cai. Como que pode? No auge do seu vigor, você é destruído. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é caminhada cristã. Eu já vi muitos, irmãos, há 15 anos que eu estou no Evangelho. Eu já vi muitos, no auge do vigor, caírem. Eu já vi muitos no auge da vida cristã ficarem exaustos e desistirem da fé, se afastarem da fé. Por isso a Bíblia diz: ei, vós que estáis de pé, vigiai para que não caiam. Por quê? Porque você está em uma batalha, você está numa vida onde requer de você força o tempo inteiro. Eu já vi pessoas no auge, quando estão chegando no auge do ministério, Deus usando, sendo ministros ousados de Deus, de repente no auge caem. Porque não é uma guerra natural, física, mas é uma guerra e batalha espiritual.
E eu e você precisamos estar ligados nisso, queridos. Você está num culto de celebração, mas eu preciso abrir os seus olhos para aquilo que é a realidade que você vai enfrentar amanhã. A realidade da nossa vida é essa. Há uma batalha, e nessa batalha quem vencerá? Aqueles que estão em Deus. O texto anterior vai dizer o seguinte, olha o que o texto está dizendo. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Quem é que multiplica a força? Quem é que aumenta o vigor? Sou eu? Malhando, fazendo atividade física? Não, mas é Deus. Quem aumenta o vigor é Ele. Quem aumenta a força é Ele. Por que nós insistimos em não depender dele, hein, irmãos? Por que o jovem, na sua juventude, no seu vigor, desiste do Senhor? Nós somos uma igreja jovem, irmãos. Aqui, ó, todo jovem. Olha para você ver. Até os de cabelo branco são jovens. Todo mundo jovem. E a juventude esconde de nós a dependência de Deus. Porque eu acho que eu tenho força, eu vou no braço mesmo. Porque eu acho que eu sou forte, então eu vou resolver do meu jeito. Só que o texto está dizendo que o mesmo jovem que tem vigor é o mesmo jovem que cai. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, irmãos, que a minha e a sua força não vale de nada se ela não estiver em Deus. A minha e a sua vitalidade só servem para alguma coisa se estiver diante do Senhor. E aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo em oração, clamando a Deus. Paulo está lá diante de Deus, clamando: Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. 3 vezes ele ora. Mas qual é a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no quê? Está entendendo, querido? O próprio apóstolo Paulo diz assim: quando eu penso que sou fraco, é aí que estou forte. Quando eu penso que vou sucumbir, é aí que Deus manifesta dele a graça dele sobre a minha vida. Quando eu acho que vai dar tudo errado para mim, é aí que a misericórdia do Senhor se aproxima de mim. Sabe, irmãos, a vida cristã, e eu preciso te falar isso, é essa caminhada em que cada vez mais que eu me aproximo de Deus, eu entendo a necessidade que eu tenho de Deus. A vida cristã é essa caminhada que quanto mais eu me aproximo, eu me torno dependente. A vida cristã, se eu puder dizer em outras palavras, é mais ou menos assim: é eu fazendo o meu melhor, esperando o fruto do Senhor. Entendeu? É eu fazendo o meu melhor, esperando o fruto do Senhor. Só que muita gente inverte o processo. Tem muita gente dando o seu melhor para o resultado. Eu vou dar resultado, eu vou fazer o resultado acontecer, e não faz nada. Frustrados. Quantos jovens nessa geração estão frustrados? Por quê, pastor? Porque a necessidade de ter um resultado é maior do que conviver na dependência de Deus. Eu vou fazer porque eu sou bom. Deixa eu te falar uma coisa: a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que é Ele quem enriquece, que é Ele quem empobrece, que é Ele quem dá vida, que é Ele quem tira a vida. A minha Bíblia diz que é Ele que está no controle da vida humana. Podemos até agir, podemos até fazer, mas o resultado quem traz é Deus. Podemos até nos esmerar, querido. E o Salmo 127, versículo 2, ele fala assim: ei, não adianta nada acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá. Pastor, você está falando para todo mundo ficar em casa, todo mundo virar preguiçoso? Não, eu estou te dizendo o seguinte: você pode fazer, dar o seu melhor, mas você tem que confiar que o resultado virá do Senhor.
Você tem que confiar, querido, que você vai botar a mão e Deus vai vir com a prosperidade. Você tem que confiar, querido, que você vai levantar cedo sim, mas quem vai dar o vigor, a saúde vai ser o seu Deus. Quinta-feira fui pego de surpresa pela notícia da morte de um querido amigo. 77 anos, pleno vigor, forte. Seu Miltinho, forte, 77 anos. A cabeça não estava branca, cuidava da saúde, tranquilo. Mas de repente, irmãos, saiu de casa e no passeio da rua foi se levantar, caiu, morreu. Assim, passou. Só que a gente vive achando que a vida vai ser dificilmente tirada de nós. E na nossa jovialidade, nós achamos que somos imparáveis. Nós achamos que somos ilimitados. Mas aí vem o sopro e é retirado. E o texto diz que como uma erva que nasce pela manhã e no fim do dia já não existe mais, assim é a nossa existência. Perceba, eu não estou querendo te desanimar nessa noite, pelo contrário, mas eu quero trazer à tona a realidade de quão frágil é a sua existência. Eu estou querendo trazer para você como é frágil a sua vida. E por que nós insistimos em não depender de Deus? O texto vai dizer, queridos, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o texto, queridos. Estar na presença de Deus é viver essa realidade. Voar, correr, caminhar. Voar, correr, caminhar. Não está parado, está em movimento. Voar, correr, caminhar. Os que esperam no Senhor são renovados ao ponto que voam, correm, caminham. Em nenhum desses estágios está parado. Em nenhum desses estágios está paralisado, está inerte. Eu comecei esse culto dizendo para você: a vida cristã é um movimento. A sua caminhada com Cristo é um movimento. Pastor, você não faz ideia. Você não faz ideia como está a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você espera em Deus, é Ele quem renova. Entenda esse verbo, esperar em Deus. Parece que é um verbo esperar. Vou cruzar os braços e vou ficar esperando. Mas o esperar aqui está voando, está correndo, está caminhando. O esperar aqui é um movimento constante. Então o que significa aqui, pastor, esperar? Significa ter o meu coração plenamente confiando em Deus. Amém, querido? É ter o meu coração totalmente nele. E aí eu descanso. E aí eu ajo, eu faço o que faço confiando nele. Sabe de uma coisa? Muita gente não consegue esperar em Deus. Sabe por que não consegue esperar em Deus? Porque o processo é dolorido. Deixa eu te contar um testemunho aqui. Eu sou crente há 15 anos, fazer 16 anos. E me casei tem 5 anos. Nos outros 10 anos, irmãos, na minha vida sentimental, eu fiquei esperando em Deus. Eu fiquei esperando o Senhor durante 10 longos anos. Esse ato de esperar não foi fácil não, foi difícil. Só que no final desse processo, Deus preparou para mim uma pessoa maravilhosa, uma esposa abençoada, uma esposa companheira, alguém que está comigo em todos os lugares, em todos os ambientes. É desse jeito, estamos juntos, para todo lado. Agora, foram longos 10 anos esperando. Deixa eu contar para vocês. Nesses 10 anos, gente, era chacota, vai casar não, era isso, era aquilo. Alguns cogitavam e até desconfiavam, será que é homem mesmo? 10 anos assim, tá? Esperar em Deus é uma tarefa difícil, por quê?
Porque às vezes demora um dia, mas às vezes demora um ano. Às vezes demora um ano, mas às vezes demora 25, como no caso de Abraão, seu Isaac, 25 anos. O ato de esperar em Deus é um ato que te tira da sua zona de conforto. Sabe, querida, é toda vez olhar e dizer assim: Deus, quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar o meu momento? E o tempo vai passando. Eu estou usando a minha vida sentimental, te dando como exemplo, para você avaliar as áreas da sua vida, onde talvez você está perdendo a cabeça e dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai agir? Quando é que o Senhor vai fazer na minha vida? Quando é que o Senhor vai mexer na minha estrutura emocional? Quando é que o Senhor vai me sarar dessa depressão? Quando é que vai embora essa síndrome do pânico? Talvez você já passou por diversos psiquiatras, talvez você já tomou diversos remédios e nada resolve, e você está aí apavorado. Mas deixa eu te falar uma coisa: o ato de esperar em Deus é um ato que te levará no final do processo a dizer: valeu a pena esperar. Sabe, queridos, eu estou aqui para te dizer nessa noite que no ato de esperar em Deus, no final do processo, você vai ver que foi a melhor escolha para a sua vida. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam, correm, caminham. Pastor, eu estou voando. Pastor, eu estou na minha melhor fase. Pastor, eu estou que nem um foguete. Glória a Deus. Mas talvez você olhe e diz assim: pastor, eu não estou voando não. Então corra, meu irmão. Se você não está voando, comece a correr. Pastor, eu estou correndo. Glória a Deus. Mas talvez você está aqui e está dizendo: pastor, eu não estou conseguindo correr não. Então caminhe. Caminhe. É o suficiente, é o necessário para você nesse tempo, nesse momento. Caminhe, por favor. Pastor, eu não estou conseguindo caminhar, porque a luta é grande, a tempestade é terrível. Deixa eu te falar uma coisa. Então, por favor, arraste. Sai arrastando. Mas por favor, não fique paralisado, porque Deus não te chamou para ficar paralisado. Deus te chamou para cumprir um propósito. Talvez você esteja na pior fase da sua vida, no pior momento, onde está tudo dando errado. E parece que quando vem um problema, vem um tanto junto, né, irmão? O problema não anda sozinho, anda acompanhado. E talvez você está se sentindo frustrado, porque você não está vendo a mão de Deus. Mas nessa noite, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai descansar em Deus, e você vai como uma águia voar na presença de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Nós estamos diante do Senhor. Sabe, queridos, eu aprendi dentro daquele avião que a tempestade é uma realidade. Só que o avião, o segredo para o avião não cair é ele não perder a velocidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar na pior das tribulações, mas você só vai cair se você deixar a velocidade parar. Enquanto você estiver em movimento, você não vai cair. Enquanto você estiver em movimento, o grande eu sou estará te sustentando. Enquanto você estiver em movimento, as mãos poderosas do meu Deus estará te segurando. Enquanto você estiver em movimento, Ele estará andando com você.